Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Edux, a empresa do setor de educação, antiga Estácio, bem antiga, né? Já faz um tempinho aí que mudou de nome. Embora essas coisas aí a gente vai demora para acostumar, né? Que o tempo vai passando. Deixa eu tirar o da Cogna aqui que eu tava dando uma bisoiada para comparar os resultados. Abri a apresentação da Edux, agora sim, tá? Dá uma olhada na empresa. Cara, a Edux, né, como eu já até antecipei, ela tá anos-luz na frente. Anos-luz talvez seja exagero. Ela tá numa situação muito melhor que a da Cogna, né? É meio que inevitável a gente trazer essa comparação, porque fica muito difícil você não pensar, né, que você tem duas opções de investimento, né, não pensar em uma ou outra, né, já que é muito semelhante os cases, não tem tanta diferença. Né? Então, gravei o vídeo da Cogna aí no mês passado. Cara, a Edux ela tá melhor em praticamente todos os itens. Ela tem um valor de mercado menor que o da Cogna, ela dá um EBITDA maior, né? A geração de caixa dela é bem melhor, tá? Ela tá com resultado financeiro um pouquinho menos pior, né? Também tem depreciação, então ela mal virou para prejuízo, enquanto a Cogna está com prejuízo pesado. Ela é fluxo de caixa livre positiva, sobra dinheiro, a dívida é mais baixa, a dívida aqui sem o arrendamento também fica abaixo de 2. Ou seja, todos os itens, a Edux já está mais avançada no planejamento operacional dela, né, no plano de recuperação. Em todos os itens ela é melhor que a Cogna, ela é mais barata, inclusive. Então, meio que assim, não tem como você comparar as duas hoje. A Edux está bem adiante. Ela sofreu muito menos que a Cogna durante a pandemia, mas o mercado ele meio que bate sem ver, né? Na hora da crise ele bate em todo mundo, bate sem dó. Você viu a empresa desabando aqui, os números não estão de todo ruins. É óbvio, né? Você vai falar, porra, mas tá no prejuízo, como é que não tá ruim? Mas olha só, vamos comparar ela a 2019, pré-pandemia, ela tinha um patamar de EBITDA semelhante com o desse ano, né? E lucrava 600 milhões de reais. Qual que foi a diferença? O que mudou daqui para cá? Duas coisas, né? Depreciação dobrou, que vem das aquisições que ela fez no período, ou seja, um efeito não caixa, tranquilo. Então isso aqui é razoável até se dar uma desconsiderada. E o resultado financeiro, esse não tem muito como escapar, né? Resultado financeiro pesa, custa para a empresa, é despesa real, tá? A dívida que ela acumulou veio dessas aquisições, né? Não foi uma dívida assim da empresa ir mal, mas é dívida igual e pesa o resultado financeiro. Então, hoje a Edux está sofrendo pelos juros aqui do resultado financeiro, porque senão estaria com os números bons, tá? Óbvio, não tá voando, né? A receita melhorou bastante em relação àquela época, mas o EBITDA não, né? Tá um mercado um pouco mais difícil, o mercado não tá simples. Ela mudou bastante o perfil, hoje tem bastante aluno de EAD, mas, cara, os números não estão ruins quanto esse prejuízo aqui leva a crer, tá? E o valor dela acaba ficando bem interessante se você considera que o mercado bateu nela como se fosse a Cogna, né? E os números dela são melhores, igual a gente viu lá em todos os itens, tá? Vamos dar uma olhadinha no resultado. Deixa eu ver mais uma coisa, depois a gente volta aqui e vê os indicadores. O resultado do quarto tri foi muito tranquilo, assim, nada demais, nada que a gente não tivesse visto. Não está pujante, tá? Tá longe disso, então a gente já vai ver, né, uma estabilidade na base de alunos, na receita ali crescendo um pouquinho, mas nada demais. Ela perdeu um pouquinho de ticket, ela ganhou, acho que aluno perdeu um pouco de ticket. Vamos ver aqui, né? Tentando lembrar, mas é só a gente ver. Enfim, em termos de ticket, resultado positivo, isso aqui é bom, mostra, né, que ela tá mais saudável. Vocês lembram lá da Cogna, ela tinha perdido o ticket no digital, né, aqui, enquanto a Edux entregando um resultado bom, tá? A Edux segrega a medicina dos outros cursos presenciais, o que é interessante porque medicina é um mercado praticamente à parte, né? Medicina é muito louco, é muito rentável, a diferença de ticket é muito grande, a diferença de tudo, na verdade, né? Mas, enfim, rentabilidade é muito alta, o ticket é muito mais alto, a medicina é um mundo à parte, tá? Então o presencial não é que foi tão ruim, porque lá na Cogna tem contato que a medicina tá lá dentro, tá? Em termos de custo, custos estáveis ano contra ano, que é excelente, tá? Então a empresa mantendo aí uma estabilidade de custo, que é muito bom, avançando cada vez mais na vertical medicina, depois a gente vê quanto que é de resultado que vem de medicina, que é muito absurdo. O EBIT tá crescendo aquilo que a gente viu, né? 9% e tal, ganhando um pouquinho de margem. No quarto tri é um resultado bem mais forte, né? Tem que ver se isso aqui
é algo que vai ser carregado para o futuro ou foi só pontual, mas o resultado do quarto trimestre veio bem bom, um crescimento de 20% de EBITDA nessas condições, ele é bem forte, tá? Como a gente falou lá, a geração de caixa dela é bem melhor que a da Cogna, a geração de caixa livre também, tá? Então ela tá todos os dados melhor, tá? O que aconteceu com a Edux aí recentemente? Na base de alunos, os caras não andaram muito. Então dá para imaginar que ela fez um movimento mais de qualidade, né? Porque ela ganhou ticket e perdeu o aluno. Isso geralmente acontece quando você não quer brigar por preço, você quer tentar, né, rentabilizar um pouco mais. Claro, pode ser outras coisas, né? A gente não tem como saber isso. Mas dá a impressão que ela tá com esse foco um pouco maior, assim, né? Em não brigar por preço em tudo quanto é espaço, tá? Você vê que os alunos premium seguem crescendo. Isso aqui é uma máquina de dinheiro, né? Que é medicina e mais o IBMEC. E o presencial, olha o quanto que representa, né? Nossa, a diferença é muito grande. Hoje o digital é imenso, tá? Nada demais aqui pra gente comentar. Sobre as unidades de negócio premium, que eu tinha acabado de falar, que é basicamente medicina e IBMEC, tá? Tudo crescendo, muito bom. Olha a diferença de ticket, velho. O ticket médio de medicina é 10 mil reais. É um absurdo, vale por quantos alunos de EAD? O ticket médio do EAD é. Cadê? Captação, o ticket médio é 200. Vai quase 50 vezes. Um aluno de medicina vai por 50 de EAD, velho. É bizarra a diferença, né? Por isso que é um mundo à parte, aqui que é o filé do negócio, continua crescendo bem, subindo base, subindo ticket, resultado cada vez melhor, né? Então, a Edux foi uma das primeiras a enxergar isso. Hoje, você vê a SER correndo atrás, outras menores correndo atrás, a Cogna correndo atrás de curso de medicina, e a Edux já está mais adiantada, né? Aqui não tem o que falar, aqui é só resultados excelentes. No EAD digital, né? Ensino digital, EAD e tudo mais, a Cogna tá chamando, como é que era que ela chamava? De alta presenciabilidade baixa, uma coisa assim. Aqui é aquele efeito que a gente está comentando, né? Um pouco mais de pressão na base de alunos. Lembrando que entrou muito aluno do Que Concursos quando eles fizeram a aquisição, que é um ticket bem baixinho mesmo, né? Que é um site de concurso, vamos falar a verdade, né? Coloca ensino digital, mas é basicamente um site de concursos que você assina lá para fazer as provas, fazer questões, né? Bem diferente de um curso superior de AD, né? Então, uma certa queda aí no número de alunos. O do Que Concurso, para ser honesto, não foi onde caiu, né? Mas uma quedinha, só que o ticket melhorou, então acabou que a receita, né, se segurou razoavelmente bem. Ok, tá? Então, assim, o que eles estão falando? O impacto é do cenário macroeconômico mais desafiador, né? Que mais? Não muitas explicações. E o presencial, no vídeo da Cogna, se vocês se lembrarem, o mais recente do canal, falei que no final das contas ela ainda dependia muito do presencial, por mais que tivesse a AD e a Vasta, mas o presencial, que é a Croton hoje, ainda era importante para ela recuperar. Cara, na Edux é muito menos, né? A Edux já é uma empresa que o resultado dos cursos premium e do digital já tem uma representatividade, assim, é bem mais forte, tá? Então a base de alunos presencial ela caiu um pouco, mas o ticket aqui também se elevou e, enfim, né? Acaba que ela é mais equilibrada entre esses três segmentos. Tem 200 mil alunos, a base total tá aqui, né? 700 mil alunos. No final, teve bastante evasão, né? Evasão não é legal. Tem um índice aqui de evasão em porcentagem de 25%. Evasão e não renovação. Foi bem alto, né? Então, houve um movimento de saída, assim. Isso aí pode ser algo que tá dando uma limpada na base, né? Enfim. Mas veio um índice bem alto de evasão e não renovação da empresa, tá? Tudo bem, a maior parte no digital, que é o ticket mais baixo e tal, que não agrega tanto valor, ok, né? Mas foi pesado, você vê, ó, no digital foi 30%, mas no presencial ainda é bastante, né? No semi-presencial. Tá muito difícil comparar esses índices, cada empresa chama de um jeito, a gente não sabe se nós estamos comparando, né? Laranja com laranja, banana com banana. Mas enfim, tá aí. Base de alunos em queda não é uma queda expressiva, tá? E eles botando na conta do cenário macroeconômico, então de fato prejudicou o resultado da empresa na situação econômica, mas não prejudicou tanto, porque a gente vai ver a receita, que no final das contas que é o que importa, cresceu ano contra ano e no trimestre também. Então, mesmo com essa pressão na base de alunos, houve uma evolução da receita.
foi segurado ali pelo ticket mais alto, por um mix, né, dos cursos melhores. Então, o cenário atual para as empresas de educação é ruim, mas não é isso que leva a Edux a prejuízo contábil, né? E já dá para ver que na visão lucro bruto o resultado foi melhor, então conseguiu cortar a despesa, que é muito legal. As despesas aqui no operacionais também têm um comportamento bom. Então, o resultado dela tá muito bom, tirando aqui, né? Resultado financeiro, que dobrou quase. Dobrou não, 60%, tá exagerando. E a depreciação aumentando com as aquisições, né? Então, mas numa visão geração de caixa, né? O resultado dela continua bom, até cresceu um pouquinho o EBITDA e tal. Né? Não é o melhor resultado da história da Edux, mas não é nenhum desastre, tá? Em termos de receita, acho que a gente já comentou, né, o que aconteceu. Teve uma leve queda na base de alunos, mais aumento no ticket e o mix melhorou, né, com mais segmento premium. Então isso aí contribuiu para esse crescimento de receita. E mais alguma coisa para comentar? Não? Então você vê, ó, caiu no presencial, no digital até cresceu um pouco, mas ó, no premium, velho. Premium é um absurdo. Daqui a pouco vai ser, né? Edux, empresa de graduação em medicina. Os caras vão largar o resto e vão ficar só com isso aí. Né? Pô, é quase 1 bi, velho, da receita vem só de curso de medicina, é muita coisa. E é onde tem a maior margem. Que mais? Tal, receita, isso tudo que a gente viu na forma de gráfico. Presencial teve uma queda importante, presencial não veio bom dela. O da Cogna até que veio melhor, né? Enfim, sem muitos comentários aqui sobre isso, mas interessante ver esse item. Aqui a empresa fez um trabalho espetacular, tá? Porque ela conseguiu cortar a despesa de um ano para outro, né? Fica difícil a gente ver onde foram as grandes economias. Dá para ver que aluguel reduziu bem, né? Aqui não é um valor expressivo, mas enfim, muito bem feito o trabalho, né? E ainda tem uns não recorrentes, tem um custo ajustado que teria caído ainda mais. Pô, velho, que trabalho bem feito deles, né? Parece ser alguma coisa relacionada com ganho de escala no digital, né? Porque você vê o digital proporcionalmente aí, né? Teria caído. Mas, não, aqui é só pessoal, desculpa. É difícil dizer, mas ela ganhou a margem bruta com todas as dificuldades. Né? Muito, muito, muito bom mesmo esse trabalho aqui de administração de custos, tá? Que mais? Isso aqui foi tudo que a gente viu, contribuiu menos, melhorou a margem, né? Tá lá, o repasse de polos e tudo mais, tá? Muito legal. Bom, aqui entram as despesas para baixo do lucro bruto. O lucro bruto cresceu até bem, uns 8% ano contra ano, ganhando margem. E aqui um trabalho foi bem feito também, subiu 6% num ano, né, com inflação e tudo mais, tá ótimo, né? É um resultado bem controlado, embora aqui tenha dado uma aceleradinha, mas um resultado bem interessante, né? Enfim, dá para ver que o pessoal, mesmo num cenário, né, macroeconômico adverso, faz um trabalho legal quando precisa, né? Cortar despesa, administrar as despesas. Ó, as despesas de marketing que eu falei, nem caiu tanto aqui, né? Que essa é uma despesa fácil de você cortar no curto prazo, mas pode voltar para te assombrar no longo, né? Então foi bem administrado, o PDD deles continua meio alto, não teve tanta melhora como teve lá na Croton, então isso aqui tem espaço para melhorar à medida que a condição econômica evoluir. Então achei bem bom essas despesas aqui, tá? Publicidade, outras, mantendo, né, investimento em marketing, que é legal para o negócio. Muito bom. E entre as gerais e administrativas, muito parecido, né? Aumentou 7% ali, mais ou menos compatível com a inflação, mais ou menos compatível com o crescimento do lucro bruto, então não perdeu margem nem nada, né? Tem umas economias ali que dá para ver de pessoal, que é a principal linha de custo, aumentou uns serviços, não tem jeito, sobe uns, cai outros, mas relativamente bem administrado, né? Aí tem lá um gráficozinho. Listando os não recorrentes, foi nada expressivo, assim, de não recorrente, tá? Mas, ok. Tá aí, dá uma diferencinha, uns 20 milhões ano contra ano. Pois bem, chegamos no EBIT, do nosso resultado aí operacional da empresa, uma medida de geração de caixa. A gente teve uma evolução na linha do lucro bruto, como a gente viu que as despesas, né, se mantiveram, só carregou a evolução do lucro bruto para cá, tá? Crescendo 8%, ganhando margem, que é legal,
Com os não recorrentes ter crescido um pouquinho mais, né? Nada expressivo, mas um pouquinho melhor. E olha só, aqui a gente vê a diferença, né? O premium é 46% de margem bruta, enquanto que o digital eles têm uma margem legal, tá? Uma contribuição bacana, embora, né, o ticket mais baixo e tal, mas que ajuda, e o presencial é bem mais baixo. Então, olha como é equilibrado o EBITDA da Edux, né? Ele é, tipo, vem do premium a maior parte. Não, ainda não é. Né? O digital ainda é a maior parte, mas o premium tá quase lá. Daqui a algum outro resultado, 1, 2, 3 resultados, vai passar. O premium vai ser a principal fonte de EBITDA da empresa. E o presencial não fica tão atrás. Então, ela é bem equilibradinha nesses 3 segmentos, né? Fica bem não dependente de uma coisa ou de outra. Isso é legal, né? Porque vai que no futuro melhora as condições, o presencial volta forte, ela tem espaço ali para voltar a crescer. Ou, não, o futuro é mesmo digital, é daqui que vai vir, ela já está grande, né? É o maior contribuidor da empresa por enquanto. Mas parece que o premium vai atropelar, cara. O que tudo dá a entender é que isso aqui é uma fábrica de dinheiro, cada vez crescendo mais, margem maior, aí tem evasão mais baixa, tem menos desconto, né? Tudo acaba sendo melhor. Só cresce, velho. Logo mais vai ser a principal fonte de resultado, que eu falei lá no futuro, vai virar Edux, empresa de medicina e outros cursos, né? Porque é absurdo o tanto que cresce, né? Resultado muito bom que vem dos cursos premium e o resto ali se segurando, né? Perdeu um pouquinho de margem aqui no digital, ganhou um pouquinho no presencial, enfim, vai levando. O EBITDA é 1.4 ajustado, sem FRS 1.1 para quem quiser. O efeito FRS é 300 milhões. Quem quiser, né, analisar do jeito que quiser, né, com ou sem FRS, fica à vontade. Mais que dá para a gente ver aqui de bom, né? Aqui tem a visão gráfica, né, da divisão dos resultados, bem equilibradinho entre cada segmento, tá? Bem, bem legal. Então, olha só, a receita aumentou, os custos se mantiveram, crescimento no EBITDA, né? Bem legal. E chegamos no principal vilão dos resultados, né? É esse senhor aqui que está acabando com a rentabilidade das empresas de educação, já que todas estão com dívida alta, né? Vindo de aquisição, a Cogna um pouquinho pior, porque foi só aquisição, né? Na verdade, ela fez ali umas barberagenzinhas. Mas enfim, resultado financeiro comendo todo o lucro, basicamente, né? 700 milhões. Mas 1.3 o EBITDA, porque ainda tem depreciação, né? Ainda deprecia bastante. Só olhar aqui. Aqui tá bem, fica bem mais fácil da gente ver. Lembra lá do pilar de equilíbrio? Isso aqui é mais ou menos o que você gera de caixa, menos a depreciação, dá uns 700 milhões. Cobre ainda o resultado financeiro, né? Então a empresa fica quase no 0 a 0 ali, mais ou menos no 0 a 0. Mas ainda tem o CAPEX, tá? Agora, né, você vê que para eles ainda geram um fluxo de caixa livre, né? Não tá tão negativo assim. Então, né, tirando essa visão de depreciação, que foi muito investimento em aquisições no passado, cash basis ela dá dinheiro ainda, né? Tá numa situação bem mais saudável. Que não tem muito o que falar, né? A dívida veio das aquisições, o custo da dívida tá alto, pesa, né? Não tem como. Lembrando que esse resultado financeiro que tá aqui, ó, 700 milhões, é com o IFRS 16, tá? Com as despesas dos aluguéis que entram aqui no financeiro. Então, até eu não falei isso em tantos detalhes no vídeo da Cogna, né? Depois que eu fui lembrar, tá? É claro que se a empresa conseguir desalavancar, vai diminuir isso aqui, queda de taxa de juros vai diminuir, mas tem uma parcela disso aqui que são os aluguéis, que aí não vai cair, né? Então é limitado essa progressão aí do resultado financeiro. Mas, é claro, tá atrapalhando. Antigamente tinha 100, 200, é que aqui não tinha FRS, né? Por isso dá tanta diferença também. Mas sim, com certeza a recuperação em termos de resultados assim passa por ter um resultado financeiro menos pior, né? E aí, fazendo ajustes, dá até positivo, mas deixa pra lá, né? Também não queremos forçar a barra, né? Não é esse o ponto. O ponto é esse aí, o aumento de juros tá pegando, ver se a empresa consegue, né, dar uma desalavancada e tudo mais, porque esse ano foi complicado, cara. Com essa taxa de juros a 13% aí, mata o resultado da empresa, tá? Contábil, em termos de caixa, ainda sobra, né? Sobra aquela depreciação lá, aqueles 700 milhões. Se você quiser descontar o CAPEX, ainda sobra uns 300, 400 milhões. Né? Então, enfim, depende da análise que você quiser fazer. Quanto a receber dela, ainda tem bastante de dinheiro preso. Como é que foi aqui? Ele deu uma aumentadinha nos contos a receber. Nada demais, tá?
que nenhum grande movimento e tal. O CAPEX é aquilo que a gente está comentando. A empresa tem investido muito em transformação digital e tal. Já segurou um pouquinho o CAPEX de ano contra ano, né? Talvez já vendo um resultado um pouquinho pior. Mas é legal isso aqui que, tipo, assim, né? Não parece ser um CAPEX que ela precisa investir ou então, né? Não vai rolar, né? Provavelmente é só esse aqui, sustentação e melhorias. Claro, expansão é ótimo, você vê que eles já cortaram, né? Tecnologia é ótimo, mas no momento de crise você segura um pouco esse CAPEX, né? Para não ficar aí com o caixa comprometido, né? Agora que a dívida tá alta, poderia fazer isso, né? Segura um pouco o CAPEX, pega essa grana, desalavanca um pouco e tal, para não sofrer tanto no contábil, né? Enfim. E fluxo de caixa, a gente meio que falou, né, de um jeito ou de outro. Você parte do EBITDA para o FCO, você vê que tá bem mais maduro aqui, né? Não tem tanto dinheiro para esse capital de giro como a Cogna. O CAPEX está lá, os 400 milhões, então sobra aí alguma coisa ainda como 500 milhões de reais, tá? Contando aquisição, investimento, tudo aqui, tá? Tá bom, né? Ainda sobra um dinheirinho. Pro valor de mercado dela, ainda é razoável, né? Tá valendo menos de 2 bi. Então, é decente. Né? Você olha prejuízo, dá a impressão que a empresa está arrastando, né? Não está voando, mas também não é tão ruim assim. Tá? Enfim, o que aqui os. Ah, tá contando aí outros dividendos e tal, as outras coisas. Que mais? Caixa e dívida líquida, né? Então a dívida pesando um pouquinho, né? Não tá né, sobrando tanto. Tem a parte do FRS 16, mas mesmo assim compromete o resultado financeiro. Acho que a gente já falou bastante disso, né? Vamos ver se o pessoal consegue administrar bem, né, essa questão aí. Ó, tem 1,5 bi vem de arrendamento mercantil, 3 bi é empréstimo propriamente dito, mas aí tem 700 milhões de caixa, então tirando o FRS 16, ela teria uns 2 bi, qualquer coisa, né? 2 bi alto, por isso que dá aí essa dívida líquida e EBITDA de 2 vezes, tá? O EBITDA dela tá 1,1 ex-FRS, né? Na verdade, tinha que dar um pouquinho mais. Ela faz isso, né? Ela divide pelo EBITDA errado, né? Sacanagem da Edux aqui. Mas enfim, tá na casa dos 2, pouquinho mais de 2, né? Não é tão crítico assim. A dívida amortiza lá na frente, né? Não é nenhuma preocupação, mas tá comendo todo o lucro. E é isso, as vagas de medicina. Vai virar uma empresa de medicina já já. Tá aí a nossa Edux, né? Acho que eu falei tudo que tinha para ser falado. A empresa continua lá, né? Gerando caixa e tal, não deu prejuízo, tá longe de ser rentável como era no pré-pandemia, mas, né? Também não tá apanhando. Então, hoje, difícil para dar uma nota por ela, né? No longo prazo é mais um 4. No atual momento, assim, 3 e 4. Vou deixar um 4 aí, na expectativa aí de dias um pouco melhores, né? Com essa taxa de juros fica difícil para essas empresas ganhar dinheiro. Mais dinheiro, né? Já que elas estão endividadas. Então, eu entendo ter mais notas 3 aqui, né? Para esse atual momento, né? Já que a nota é recente, eu entendo. Vou botar no 4 aí mais pelo histórico. Numa eventual queda nesses juros ou desalavancagem, ela vai ter um resultado melhor, né? Situação econômica um pouco melhor. Mas, né, acho que foi bem claro, assim, que das empresas de educação, ela está numa situação, acho que mais tranquila. Vou colocar aqui os resultados do ano de 2022, tá? Ano difícil, com queda na base de alunos, apesar do aumento no ticket. Que mais, né? Empresa fez um excelente trabalho de controle de custos, tanto na CPV quanto administrativo. Que mais, né? O principal, né? O resultado financeiro consumiu todo o resultado operacional. Do ponto de vista caixa,
A empresa continua no positivo, mesmo com o prejuízo contábil, né? Então, esse não foi o melhor ano de resultados da Edux, mas ela também não chegou a perder tantos fundamentos, né? Tá lá, latente, né, a empresa. Não precisa soltar o monstro, né? Com as atuais condições econômicas, né? E aí eu tô falando de economia em geral, tanto da parte do consumidor, de poder de compra e tal, né? Quanto de taxa de juros na dívida, tá? Atuais condições econômicas, a empresa tem a sua geração de valor comprometida, né? Isso. E no final a gente pode dizer que, né, contudo, assim que as coisas melhorarem, a empresa deve ter uma recuperação de resultados mais, né, significativo. A verdade é que o resultado não veio tão bom, né? Eu tô quase voltando e mudando pra 3 aquela nota lá, né? Não tá legal. É, vamos ser justos aqui, né? Legal, legal não tá, não. Mas como é que faz pra eu tirar aqui? Ah, eu não consigo mudar? Não consigo. Né? No momento, não dá pra colocar assim, né? Porque é o que eu escrevi ali, basicamente, porque é difícil de ganhar dinheiro. Numa redução de juros, redução de alavancagem, né? Melhorar um pouquinho ali a base de alunos, ela já deslancha bem. Tá? Ela vai voltar a ter esses 800, 900 aqui, né? Precisa de um pouquinho mais ainda, mas não tá tão longe também, né? Rapidamente, assim, uma alavancagem operacional puxa. Tá? É o suficiente, assim, ó, a empresa chegou a valer quanto? 14 bilhões de reais, hoje vale 2. Piorou tanto assim? Essa é a grande pergunta, né? Então, eu entendo investir nela agora, né? Ela tá com um valor deprimido, os fundamentos estão lá, eles só estão, né, reprimidos pela crise, vamos dizer assim. Mas eu não gosto muito desse lance de investir antes do troço, né, melhorar de vez. Uma coisa é você saber que tem potencial lá, a outra é você já entrar e esperar cair do céu, né? Então dá para ficar de olho ali, dando uma melhora. Mas fica muito bom. E olha que eu gosto do setor educacional, né, como um todo, mas agora, né, eu acho que é mais um momento de esperar essas melhorias nas condições, ou se as empresas começam a ter resultados, né, operacionais melhores desse mesmo jeito, para ficar um pouco mais sólido, né? Porque senão é uma tese muito de esperar cair do céu, né? Mas a hora que vier uma melhora, eu acho que vai vir, mais cedo ou mais tarde, são um case interessante para investir, né? Porque o valor tá bem deprimido, né? 2 bi. Uma empresa que tem esse potencial aí de gerar bem mais que 1 bilhão de caixa é bem interessante. Beleza, pessoal? Então por hoje é só um grande abraço aí para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!